Livro de Gênesis, capítulo 3, verso 9 e 10. Livro de Gênesis, capítulo 3, verso 9 e verso 10. Nos diz o seguinte: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Poderia sentar. Antes de iniciarmos a explanação deste texto, primeiramente quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Sempre que me é dada a oportunidade, eu fiz sempre uma promessa a Deus de nunca recusar, quer seja para trazer uma mensagem, quer seja para dar uma salvação, independente do que seja. Se é me dada uma oportunidade, nós nunca devemos negar essa oportunidade, porque quando nos é dada a oportunidade, não são a nós não é nenhum irmão ou nenhum obreiro ou pastor que nos dá a oportunidade. Antes de ir até ele, primeiramente Deus é que fala. Quero agradecer também ao evangelista Flávio, por ter me convidado, ao pastor Amauri por ter nos concedido a oportunidade de estar aqui nesta noite. E quando o Flávio me convidou até de uma forma assim, eu ainda brinquei com ele: Você está falando sério? Ele falou assim: Não, é realmente um convite, não é só uma pergunta não. Aí ele falou assim: Eu já te falei, eu te falei que é para você pregar na quinta. Aí eu falei: Como assim? Isso por mensagem. Aí eu falei assim: Mas o que está acontecendo? Ele: Não, isso é um convite. Eu falei: Tá bom. Eu e Flávio, por trabalharmos juntos, a gente brinca muito um com o outro. Apesar de brincar, a gente também fala muito sério também. Então, a gente tem tido uma afinidade maior. E nessa noite, o que Deus colocou no meu coração foi justamente um bocado específico em falar medo, porque eu não vou discorrer aqui na Bíblia, eu vou ler no telão. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: Onde estás? Primeiro é uma pergunta aleatória, porque Deus está perguntando onde estás. Aí ele fala: Mas Deus sabe todas as coisas. É óbvio que Deus sabia onde que Adão estava. Mas quando Deus faz essa pergunta, não é porque ele não sabia onde estava, mas ele queria ouvir. Isso é só uma aspa entre daquilo que vamos falar nessa noite. Quando Deus chama por nós, Ele quer que nós respondamos a Ele. Então, muitas das vezes, não é que Ele não sabe onde estamos ou o que estamos fazendo, é porque Ele quer que sejamos sinceros. Em instantes nós vamos entrar dentro disso. A segunda parte fala: Respondeu-lhe o homem: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Guardem bem essa palavra: tive medo, porque estava nu e escondido. Antes de falarmos desse medo, nós temos que primeiramente ver uma coisa. A Bíblia, são poucos pontos que fala a palavra medo na Bíblia. Normalmente você vai ver temor, temer, e temeu a Deus, tenha temor a Deus. E nós queremos esclarecer uma coisa: há muitas vezes que quando você vê essa palavra na Bíblia, que primeiro que temos que saber que a diferença entre temer e ter medo. Temer a Deus, e muitas das vezes na Bíblia, ele é tratado como um verbo transitivo. Ele fala de fobia, de recear.
ele fala de preocupação, ele fala da obediência a Deus, ele fala da reverência a Deus. Em todas essas formas, na Bíblia se relata em temer. Mas há um específico, e eu tirei esse texto justamente porque esse é um dos poucos versículos na Bíblia que fala medo, não fala temer. E eu tive buscando no original, no hebraico, a palavra temer, medo, nesse versículo diz Yaorai. Ele é um verbo expressado nesse versículo em hebraico, no original no hebraico, e eu fui ver justamente porque que nesse ponto ele tinha, porque ali realmente teve medo. Se você pegar no segunda parte ali tem tive medo porque estava nu. É uma consequência porque ele teve medo. Adão e Eva conheciam a Deus. Nós pegamos a Bíblia desde o princípio, quando Deus criou o homem, ele criou o homem, criou todos os seres, e ao ver o homem sozinho, ele achou que não era bom. Ele criou o homem e depois criou a mulher da sua costela. É por isso que chama adjuntura, lado a lado. Ele tirou ali do lado, ele não tirou nem do meio, nem do pé, nem da cabeça, ele tirou do lado para poder estar do lado. Isso são a parte. Mas, e quando Deus criou o homem e a mulher, ele andava no jardim, todos os dias ele ia para poder ver como estava a sua criação, em que forma estava. E aí nós vamos começar a ver o medo. Foi a primeira vez que o pecado surgiu. Foi a primeira vez que o pecador sentiu medo. Ele já conhecia Deus, mas aí ele já tinha tido a separação de Deus, porque ele cometeu o ato de comer algo que não deveria. Na realidade, a Bíblia fala do fruto, mas só comer o fruto não foi o que fez ele pecar. O que fez ele pecar foi a desobediência. Porque poderia comer, né? Se Deus tivesse falado, não come dessa folha, essa folha não vai fazer nada. Mas se você pegar na Bíblia, depois vai dizer que ele começou a ter conhecimento do bem e do mal, que foi aquilo que... E se nós decorrermos a história, vamos ver que Deus... Por que vocês acham que Deus expulsou o homem do jardim do Éden? Alguém já parou para poder ver qual foi o motivo? Foi porque ele pecou? Não foi. Foi pela sua desobediência, que assim como ele comeu do fruto que lhe deu o conhecimento do bem e do mal, que quando ele diz ali, onde está? Respondeu o homem, ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu. Ele já não estava nu antes, com Eva e Adão, ele não andava, ele não estava nu antes. Como é que ele sabia agora que ele estava nu? Como é que ele olhou para ela? Você não tem roupa. Ele olhou para Eva simplesmente e falou, você não tem roupa agora? Não, foi porque ele comeu do fruto do bem e do mal. Ele passou a saber o que era bem e o que era mal. E Deus, se vocês pegarem na Bíblia, aqui, Deus expulsou o homem do jardim do Éden, não foi porque ele pecou apenas, mas foi porque dentro do jardim do Éden tinha outra árvore muito mais poderosa do que era a árvore da vida eterna. E se a Bíblia diz
que ao homem, quando Deus expulsou o homem do jardim do Éden, para que ele não comesse da árvore da vida, para que ele não tenha vida eterna, assim como Deus o é. Não é que Deus tem a vida eterna, Deus é a vida eterna. Então, aí vem a diferença. Deus não expulsou o homem do jardim do Éden, não foi só pelo pecado, mas foi para que ele não tenha a vida eterna e não queresse ser assim como Satanás quis ser, igual a Deus. Tanto que é que Deus colocou 2 serafins e fechou com pedras, com rochas, para que eles nunca mais voltassem. O restante dessa história todos já sabem como é que aconteceu. Mas para tentar explicar isso que nós temos que entender que Deus que nós servimos, Ele é digno de toda honra. Ele não é um ser digno de medo. É por isso que na Bíblia tem poucas palavras direcionadas exatamente a medo, mas sim o temor. Se pegarmos na Bíblia por várias vezes, quem é que tinha medo de Deus? Os inimigos do povo de Deus tinham medo de Deus, porque o povo de Deus não tinha medo de Deus. Se nós pegarmos na história, quando o povo foi libertado do Egito, no meio do deserto, o que Deus fez? Deus criou, deu maná dos céus, do nada, para todos os dias, carne, deu uma nuvem por dia, para que eles não tivessem, porque o sol era muito grande. À noite, no deserto, para quem não sabe, é muito frio, que Deus fez fogo para aquecer. E eu acho meio difícil você pegar e imaginar, durante 40 anos você não trocar suas vestes, não trocar os seus sapatos. Como assim? Eu estava pensando nisso esses dias, porque eu tenho lá na minha casa, inclusive essa calça aqui, ela já tem mais de 20 anos. Essa calça eu trouxe do Brasil, como a outra que eu tenho lá em casa. Mas isso aqui eu uso de vez em quando. Agora, a pessoa usar um sapato todos os dias e andar quilômetros, porque o povo levantava de manhã e não ficava ali sentado sem fazer nada, ou ia para um trabalho, sentava lá e fazia seu trabalho e voltava para casa. Não, eles levantavam e ia. É bem verdade que eles foram dando voltas no deserto pela desobediência, isso é outro ponto, mas eles andavam todo dia e levantavam e andavam todo dia, e com as mesmas roupas, com as mesmas sandálias, e essas roupas nunca se acabaram. Por quê? É a misericórdia do Senhor, é o Deus que esse povo aprendeu a conhecer e não tinha medo. Então, aí nós vimos a palavra temer. Era um povo que temia a Deus. Por quê? Só ao praticar o pecado é que nos acontece, não é Deus que nos castiga. Quando nós vamos ver ali o Adão que teve medo, ele teve medo de quê? Foi medo de Deus? Não. Ele teve medo da consequência do seu ato. Porque ele não sabia, apesar de conhecer Deus, ele falou: o que Deus vai fazer comigo agora? Porque ele sabia que ele tinha errado, tanto que sabia que ele escondeu. Quando se comete um erro, nossas vidas, nossos dia a dia, quando nós cometemos algo de errado, ou o Espírito Santo hoje
pela misericórdia do Senhor, o Espírito Santo nos faz com que nós venhamos até Deus e pedimos perdão. Mas naquele tempo ainda não tinha a ação, não tinha, vejam bem, irmãos, não tinha a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo já estava ali, porque quando Deus criou o mundo, estava a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Mas a ação do Espírito Santo ainda não estava ali. E o homem, por não ter a ação do Espírito Santo, ele não se sentia em condições de pedir perdão e se arrepender naquele momento. A atitude de Adão naquele exato momento foi ter medo. Medo não de Deus, mas das consequências. E é isso que eu quero trazer aqui essa noite. É essa a diferença que eu quero que nós venhamos entender. Que quando nós pecamos e nós não temos a ação do Espírito Santo, que nós venhamos ter medo, que o medo nos vem pelo nosso ato, nós temos que pedir misericórdia ao Senhor, porque Ele, com o seu bálsamo e com o Espírito Santo, vai nos dar entendimento de que nós não temos que ter medo de Deus, porque o que nos acontece a seguir não é castigo de Deus, como muitos dizem, é castigo de Deus. Nós vimos os amigos de Jó, eles chegaram lá e acusaram Jó que Jó tinha pecado, porque ele estava sendo afetado por vários males, e eles acharam que Jó tinha pecado. Era uma forma do povo ver: se você está sofrendo é porque você pecou, isso é um castigo de Deus. Não, Deus não castiga ninguém. Deus é benevolente, Deus é amor, Deus é misericórdia. Davi, quando ele cometeu um pecado, que foi se deitar com Betseba fora do casamento, e ela ainda casada, foi Deus que castigou Davi? Não. O ato que aconteceu, o que aconteceu na família de Davi foi consequência do próprio pecado. E nós temos que assumir a nossa vida diante de Deus sem ter medo das consequências daquilo que nós cometemos de errado, porque nós ainda somos pecadores e pecamos todos os dias. Eu estava comentando com o Flávio há alguns dias atrás de assuntos que a gente conversa, e a gente estava falando, não existe um pecadinho ou um pecadão. Pecado é pecado. A consequência do pecado é que é diferente, porque dependendo do tipo de pecado que você teve, você vai ter uma consequência maior do que o pecado que o outro teve. Todos nós pecamos. Há uma palavra na Bíblia que eu gosto muito, e às vezes os irmãos veem eu colocar em Josué 3:5, que fala sobre a santificação. Santificai-vos, porque amanhã entrarás na terra prometida. Quando se fala de santificação, é uma preparação. Ali está, disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Essas maravilhas eram justamente a promessa de entrar na terra prometida. Era uma preparação para aquele ato memorial para o povo. E a nossa santificação qual é? É preparar para a volta de Cristo. A nossa santificação é no nosso dia a dia. Está deixando um erro para trás, porque pecar todo mundo peca, mas você cometer o mesmo pecado todos os dias, você já deixou de ser crente. Você já deixou de ser crente, porque se eu todo dia eu vou
cometer o mesmo erro, eu não tenho temor de Deus, eu não respeito a Deus, eu não honro a Deus, eu não glorifico a Deus com a minha vida. Por quê? Quem é que não peca? Quem? Mas foi o pastor que domingo perguntou: alguém aqui que não tem pecado? Porque todos nós temos. Não existe, aqui só existiu um que veio aqui na terra e não teve pecado. Foi Jesus. E assim mesmo, o que o povo fez? Crucificou. Querem Barrabás ou Jesus? Não, Barrabás. Jesus crucifica. Não foi assim que o povo fez? E se ele chegasse hoje aqui, faria o mesmo. Faria o mesmo, porque naquela época sabemos que tudo isso aconteceu para o cumprimento da promessa, mas também pela dureza de coração do homem. O homem é duro de coração e olha só para si. Não, muitas das vezes nós gostaríamos de saber da vida do irmão, se o irmão está com dificuldades. Mas sabe para quê? Para falar, ó, o irmão está passando assim. Mas não é por compaixão, não é por amor. E nós temos que entender, quando a palavra diz: amai o teu próximo como a ti mesmo, é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Porque se nós parássemos e olharmos o que é amar ao próximo como a nós mesmos, o que você deseja para o seu irmão que não é aquilo que você deseja para você? Que amor é esse? Que tipo de amor que nós vivemos? Qual o temor que nós temos do Senhor quando eu olho para o Flávio e falo assim: isso não presta para nada, isso não vale nada. Mas e eu? Eu valho alguma coisa? Aleluia, Jesus. Mas nós nunca olhamos. É muito fácil ser crente nos dias de hoje. É muito fácil. Você vai numa igreja, normalmente nos cultos tem o apelo: você levanta a mão, olha, aceitei Jesus. Depois vou lá, converso com o pastor: pastor, eu quero batizar, que eu quero ser membro da igreja. Tá bom, vamos batizar. Na frente do pastor é uma bênção. Sai da porta da igreja para fora, Deus tem misericórdia. Muitas vezes eu costumava dizer que as igrejas hoje estão cheias de crente cebola. Sabe por quê? Porque quando você pega uma cebola e descasca ela, o que acontece? Cada hora tem uma casca diferente. E não sei se os irmãos já repararam, ao descascar a cebola, tira uma casca, tem uma pele fina por cima, para disfarçar o que vem a seguir. E assim, infelizmente, hoje, as igrejas hoje estão cheias disso. Se Jesus voltasse agora, quem tem certeza de subir com Jesus? Eu não posso falar por nenhum irmão. Não posso falar nem sequer mesmo pelos meus filhos. Posso falar por mim. Mas a palavra santificação está aí. Ela está para que você entenda o que é a preparação para a volta de Cristo. O Senhor é Deus, aleluia, Jesus. Então, como é que a gente pode definir medo de Deus?
nós podemos definir o medo de Deus? Na realidade, nós nunca podemos ter medo de Deus, porque para você ter medo, você não conhece, você não vai saber a atitude de ninguém. Eu, para poder ter medo de uma atitude do Hans, eu não posso conhecer, mas pelo que eu conheço o Hans, ele é um homem pacato, ele não vai ter atitudes severas com algum erro que eu cometa com ele. Por quê? Porque eu tenho conhecimento, eu tenho intimidade com ele. Então, se nós somos servos de Deus, somos crentes em Cristo, vivemos em comunhão com o Senhor, então nós temos que ter, nós temos intimidade com Deus. E se temos intimidade com Deus, nós não podemos ter medo de Deus. Nós não podemos ter medo de Deus. Se o medo, ao pecarmos, o medo vem na nossa vida e permanece, nós temos que ter uma séria conversa particular entre eu e Deus. Dobre o joelho e vai conversar com Deus. Se eu estou tendo medo de Deus, é porque eu não o conheço. Porque Deus é amor, Deus é misericórdia. E quando eu digo que eu venho à igreja adorá-lo, louvá-lo, é porque eu tenho respeito e eu tenho intimidade com Ele. E se eu tenho intimidade e respeito para com Ele, por que eu vou ter medo dele? Não, isso não faz um pingo de sentido. Não faz sentido eu ter medo de Deus. Não faz sentido eu ter medo de Deus quando eu erro, mas quando eu estou sofrendo, eu penso assim, eu tenho misericórdia. Que crente sou eu? Eu confio ou não em Deus? A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Eu não falo, ó, só quando você estiver me servindo é que eu vou fazer, não. O povo que saiu do Egito, só 2 entraram na terra prometida por desobediência. Mas durante os 40 anos que teve no deserto, Deus jamais os abandonou. Jamais. Então, se nós temos a palavra do Senhor para que nós venhamos seguir, por que nós temos medo de Deus? Por que nós temos medo da nossa atitude para com Deus? Nós somos humanos. Nós somos, cada dia nós erramos. Mas isso não justifica ter medo de Deus. Eu trouxe esse versículo simplesmente por um simples detalhe. Foi o que Deus colocou no meu coração. Adão teve medo porque ele não tinha intimidade com Deus. Ele conhecia a Deus, mas não tinha intimidade com Deus. Nós temos que ter consciência de que Deus só quer que venhamos ser obedientes, reverentes e que vivamos para aquilo que nós fomos criados. Deus, quando criou o homem, Ele criou não apenas para tomar conta do mundo, mas Deus criou o homem principalmente para adorá-lo. E se nós fomos criados para adorá-lo, por que nós vamos olhar para o outro lado? Porque o que Deus nos promete não é nada apenas desse mundo. Deus promete muito mais. É uma vida eterna. Sabe, alguém já tem... Nós já paramos para pensar
o quão forte é João 3,16. Aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira é inexplicável. Não dá para a gente colocar em palavras esse tal maneira. Não dá para você decifrar esse tal maneira. Ele deu tudo. Ele se fez carne para vir para cá, habitar em nós e morrer numa cruz. E nós, às vezes, por desejos carnais que surgiu na nossa vida após o homem desobedecer. Porque o pecado nada mais é do que desobediência ao Senhor. Não é a palavra do Senhor, é ao Senhor, porque Deus é a própria palavra. Então nós temos que entender que ter medo de Deus não vai nos levar a lado nenhum. Não nos pode mudar. Nós não podemos nos colocar, apesar do pecado ter surgido por Adão e Eva, nós não podemos nos parecer com Adão e Eva. Porque isso já ficou para trás quando Jesus veio e morreu numa cruz por mim e por você. Então, que nós tenhamos entender que, para finalizar, nós não podemos deixar de entender. Thaís, põe para mim, por favor, Hebreus 10:31. Horrenda coisa é cair na mão de Deus. Isso é o que o mundo que não conhece a Deus sente. Isso é ter medo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Isso é ter medo. Isso é o que o homem que não tem intimidade com Deus sente. É porque sentir a ira de Deus. Se os irmãos lembrarem, quando a arca foi levada aos filisteus e eles colocaram lá diante dos deuses deles, lá no templo deles lá, o que foi que aconteceu? Os irmãos lembram? Todos os deuses deles, as estátuas caíram diante de Deus. E o que eles fizeram? Eles começaram a tira isso daqui, porque só essa presença aqui está nos fazendo mal. Então, quando você tem medo de Deus, você tem que entender: se você tem medo de Deus, você não tem intimidade com Deus. Você não é filho de Deus. Você não é protegido de Deus. Você não sabe quem é Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu estava, antes de vir para a igreja, eu já estava com a palavra pronta, e eu fui ouvir uma mensagem, comecei a ver, depois eu vou continuar vendo, e baseado em Hebreus do 26 ao 31, e o pregador estava falando sobre apostasia. O que tem acontecido nas nossas igrejas hoje? Ele inclusive estava falando que o pastor que levou ele a fazer o seminário e ser um grande pastor hoje que ele é, 2 anos depois que ele foi para o seminário, o pastor largou o pastorado, largou o pastorado, foi
dar aula de inglês e foi viver e pregar tudo o contrário do que ele tinha pregado. Ele se apostatou da fé. Ele se apostatou da fé. E quantos tem acontecido hoje nas igrejas? Ele deu um exemplo de há muitos anos atrás, mas ele falou, isso foi muitos anos atrás, mas aí ele deu outro exemplo. E aí eu estava vendo, ele disse que estava vendo a foto que era dos colegas que formaram com ele, uns 40 alunos. Ele disse que muitos desses 40 alunos chegaram a ser pastores, chegaram a pastorear igrejas e depois apostataram da fé. Nós não podemos nos deixar cair nessa tendência de apostatar da nossa fé. Em Hebreus 11 diz que a fé é o fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. O que nós esperamos? A volta do Senhor, subir para a cidade eterna. Esse é o que eu espero. As coisas que aqui no mundo tem, nós esperamos realmente todo dia ter uma vida melhor. Isso são coisas do dia a dia, mas aquilo que realmente nós temos que esperar é a volta de Cristo, porque ela está muito próxima. E eu quero deixar esse versículo aí para que entendamos o que é ter medo de Deus. Horrenda coisa é cair na mão de Deus. Que nós não venhamos ter medo de Deus. Nós não venhamos ter medo das atitudes de Deus para conosco. Porque se muitas das vezes nós estivermos passando dificuldade, não é Deus nos castigando. Muitas das vezes é Deus falando, este caminho que você está indo que parece fácil, não é. Ele só vai levar a um abismo. O caminho estreito é muito melhor do que o caminho largo. O caminho estreito, você vai e tem a luz que te guia. Agora o caminho largo é um caminho escuro, que você pode tropeçar, cair e não conseguir levantar. Que nós tenhamos entendimento de que é melhor estar na presença de Deus com temor do que na ausência de Deus com medo. O medo não faz parte da vida do crente. O medo só faz parte da vida daqueles que não conhecem